É uma grande satisfação estar aqui com vocês. Eu estou vindo em substituição ao meu pai, eu não sei se já tinha sido anunciado, de repente. Pô, vim assistir o Miguel, aí vem o filho, né? Depois de ter problema, o pessoal vai devolver os ingressos lá. Quem pagou e foi enganado, né? Está dentro do Código do Consumidor. Pega os ingressos de volta lá, não tem problema nenhum. Mas depois de 56 anos ouvindo meu pai falar, eu consigo falar alguma coisa dentro do mesmo assunto, esse assunto que me trouxe até essa, a gente pode dizer meia-idade, eu pretendo viver uns 112 anos, então 56, né, meia-idade, me trouxe de uma forma satisfatória, de uma forma otimista, enxergando a vida com muito otimismo, enxergando a vida com alegria, aprendendo a encarar as dificuldades, superar algumas, tropeçar diante de outras, mas tendo, acima de tudo, e aí o caráter consolador do Espiritismo, a esperança do progresso. Estamos todos aqui envolvidos no mesmo espírito, na mesma dedicação, no sentido de progredir. Todo mundo consegue da forma que gostaria? Não. Mas nós sabemos, como afiançou Jesus, e é uma expressão extremamente interessante para nós termos como um mantra, se possível. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. A esperança é justamente essa, lutar pelas chances que venham posteriormente, lutar pelo acerto, lutar para reerguer, porque cair nós vamos. Eu acredito até que se formos contabilizar, estamos mais tempo no chão do que erguidos. Mas a predisposição de levantar sempre, a predisposição de crescer, de aprender com os erros, o que filosoficamente é a coisa mais acertada que tem. O erro não é algo para ser necessariamente lamentado. A repetição dele é perigosa, mas o erro em si não é necessariamente algo para ser lamentado. Ele é a forma de nós entendermos qual é o caminho certo. Toda vez que nós erramos, a vida vai nos mostrar de um jeito ou de outro que nós estávamos agindo de uma forma errada, que nós estávamos nos comportando de uma forma errada, porque vamos assumir as consequências desse erro, não o castigo. Completamente diferente da cultura que nós temos, você pecou, Deus vai castigar. Não, nós em agindo de forma equivocada, de forma diversa àquela que nós fomos criados, aquela que representa a nossa natureza divina, de progresso, de bem, de fraternidade. Cada vez que a gente age de forma diferente disso, sofremos consequências. É uma relação muito tranquila, muito natural, mais ou menos como essa que nós estamos vendo com a questão da água. Eu sou lá de Santo André, o pessoal é mais bem comportado, não está sofrendo tanto, mas a gente vê aqui em São Paulo como é que está sofrendo, e aí nós trouxemos ao nosso vocabulário, à nossa cultura, uma expressão que eu tenho certeza que ninguém conhecia: volume morto. Nós que somos espíritas, até temos uma relação com os mortos muito boa, mas o tal do volume morto é novidade para nós. Por quê? Porque abre a torneira, tem água, toma banho de 40 minutos, não tem problema nenhum, lava a calçada com mangueira. O que é isso? Sempre foi desrespeito. Aquela água que sai pela mangueira, que a gente lava a calçada, que fica mirando naquela folhinha pequenininha, está lá no fim da calçada, a gente vai levantando o ângulo da mangueira para alcançar, ao invés de ir lá pegar com a mão. Aquela água é tratada, aquela água tem flúor, aquela água tem cloro, aquela água passou por um processo super complexo. Sempre foi desrespeito desperdiçar essa água, sempre foi. Mas diante da fartura, para quê, né? Deixa para lá. Então, é um comportamento equivocado com a natureza. Com a natureza. Hoje vem o quê? Castigo de Deus. Não. Hoje vem a consequência natural desse comportamento. Com que objetivo? Para que a gente pague. Não. O objetivo é que a gente aprenda. Hoje não está todo mundo preocupado? Não dá dor na consciência quando você esquece a torneira aberta, escovando o dente? Ai, meu Deus, fecha logo, fecha logo. O que é isso? Qual é o nome disso? Aprendizado. Se não houvesse o processo doloroso da escassez, da falta d'água, quem que ia se preocupar com isso? Então, essa relação que nós temos com dor,
com culpa, com castigo, é uma relação extremamente equivocada que nós trazemos da formação judaico-cristã. A grande maioria vem aí do catolicismo, e nós vimos com essa visão de que Deus castiga. Olha, Deus está vendo. Nós criamos os nossos filhos assim. Deus está vendo. É mais cômodo do que despertar a consciência, do que dar exemplo. O exemplo dá muito trabalho. Então, normalmente, a gente ameaça e sempre coloca uma figura externa, o guarda. O guarda pega, que o coitado do guarda. O guarda já tem tanta coisa para pegar por aí, tem que ficar pegando os nossos filhos. Então, nós não queremos educar. Então, fica mais fácil pôr nos ombros de Deus. Deus está vendo, Deus sabe de tudo, Deus está em todo lugar. E a gente vai de ameaça em ameaça, chega onde nós chegamos, na tarja preta, no consultório do psiquiatra, é onde nós chegamos hoje. Todo mundo batendo cabeça e ninguém sabe para que lado vai. Olha o mundo e não reconhece, não se reconhece no mundo. Ai, que mundo é esse? Que mundo é esse? O nosso mundo. O mundo que nós construímos. Ninguém aqui é alienígena. Ninguém aqui está por acaso. Não, eu não sou desse mundo, não. Eu vim aqui com a missão ou um equívoco. Eu estava migrando para um planeta mais evoluído, acabou a gasolina da nave espacial e eu caí aqui nesse planetinha sem vergonha. Nós somos daqui, construímos esse mundo e estamos hoje vivendo as consequências da nossa obra equivocada. O que aconteceu com Guarapiranga, o que aconteceu com a Cantareira, acontece com o nosso comportamento, com as nossas relações emocionais. O que nós estamos vivendo hoje de retorno da violência urbana, do consumismo, do barateamento das relações, esse mundo que todo mundo sai por aí buscando só as satisfações imediatas, passando por cima das pessoas. Não, o mundo é dos espertos, achado não é roubado, eu vi primeiro. Assim que nós construímos o mundo. À revelia e de forma ao arrepio da legislação de Deus, ao arrepio da legislação da natureza, mas era mais cômodo para nós, era mais confortável para nós. A busca dos prazeres imediatos, a busca da satisfação de tudo aquilo que gira em torno do umbigo. É uma experiência que a gente pode fazer, pega um barbante, coloca no umbigo e dá uma volta, assim, é mais ou menos onde nós nos limitamos. Pega um raio de 1 metro, 1,5 metros, mais ou menos, do barbante e dá uma volta, assim. Nosso mundo se resume a isso, a satisfação do que gira em torno do umbigo, seja na questão da vaidade, seja na questão do poder, seja na questão do dinheiro, seja na questão do sexo, seja em qualquer situação. Ninguém pensa no amor, ninguém pensa na fraternidade, pensa nas coisas, o que eu posso ter. Como se dizia no Nordeste antigo, farinha pouca, meu pirão primeiro. E nós construímos o mundo assim, e ele está aí, sem nenhuma relação de castigo, sem nenhuma relação que agora Deus nos culpa, Deus, não, consequência natural. Com que objetivo? Fazer com que a gente reconstrua. O Evangelho segundo o Espiritismo, esse senhor de 151 anos, quase, nos deixa muito claro, está lá no capítulo 6º, o Cristo Consolador. É essa a relação positiva que nós temos. Ele traz lá para nós, os Espíritos trazem para nós lá, nesse capítulo, o Cristo Consolador, uma expressão extremamente consoladora, que diz assim: tudo tem uma causa justa, tudo tem uma causa justa, e tudo tem um fim útil. Então, pode olhar o que for, qualquer tipo de acontecimento tem uma causa justa e tem uma finalidade útil. Só isso, quando nós conseguirmos levar isso a sério, colocar isso dentro do coração, nós vamos resolver uns 70% dos nossos problemas, das nossas angústias, porque tudo isso que nos angustia, tudo isso que nos perturba, que nos inquieta, nós vamos entender na sua verdadeira razão. Isso está acontecendo comigo, tem uma causa justa, e eu vou tirar disso um fim útil. Isso tem uma razão de ser, uma utilidade, é uma provação, é uma experiência
que uma vez atravessada com sucesso, a hora que eu conseguir superar, a hora que eu conseguir passar, eu vou sair melhor. Como qualquer outra experiência de ordem material, como qualquer outra conquista de ordem material. A matéria, que é uma reprodução tosca, opaca da verdadeira vida, a vida espiritual, já é assim. Tudo na nossa vida são desafios. Ninguém cresce, ninguém progride, seja na empresa, seja em qualquer lugar, se não fizer sacrifício. E quando vem o problema, quando vem a dificuldade, vem junto a oportunidade. Qualquer um que trabalhe numa escola, o dia da prova na escola não é o dia do castigo. Tem professor que ameaça, né? Vocês vão ver, está bagunçando, vão ver no dia da prova. Então a prova é uma ameaça. Como o dentista, quantos, se não se comportar, vou levar no dentista. Não é à toa que todo mundo tem raiva de dentista. O polícia lá, ele pega, ele prende. Então é um comportamento extremamente ingênuo, infantil, equivocado da nossa parte, ficar ameaçando, ficar colocando essas coisas na vida, em Deus. A vida não é assim. E o Cristo Consolador veio nos trazer essas duas expressões, extremamente sábias e consoladoras. Tudo tem uma razão de justiça, tudo tem um porquê, uma causa justa. Quantos de nós não estamos angustiados, saímos na rua preocupados, liberamos os nossos filhos para sair às ruas preocupados? Por quê? Com medo que aconteça com eles uma injustiça. Por que a gente fica tenso, preocupado? Meu filho está na rua, não voltou ainda. Qual é o nosso medo? Que aconteça com ele uma injustiça. Algo que não deveria acontecer, algo que não poderia acontecer, que ele seja vítima de alguma coisa. Quando nós colocarmos na cabeça e no coração, primeiro na cabeça, pela razão, por isso que o Espiritismo tem essa bandeira: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Quando nós colocarmos na cabeça tudo tem uma razão de justiça, tudo tem uma causa justa, essa inquietação acaba, essa vitimização acaba, porque isso nos agride quando envolve terceiros. Nós assistimos aí, agora, por exemplo, os caras que mataram o cinegrafista lá no Rio de Janeiro, na passeata, que estouraram a bomba lá e foram libertados. Que injustiça! Todo mundo incomodado, viu? Compensa mataram fulano, pai de família, ficaram um ano na cadeia. Isso nos incomoda. A menina Suzane von não sei o que lá, von Richthofen, lá um nome complicado, deu uma entrevista para o Gugu, todo mundo com raiva da menina. O que nós temos a ver com isso? Por que nós sofremos por essa sensação de injustiça? Por essa sensação de que está havendo uma injustiça? Quando alguma coisa acontece conosco, nós saímos por aí dizendo: eu fui vítima disso, vítima daquilo. Quando acontece com um semelhante, nós temos todos os argumentos: olha, veja bem, Deus sabe o que faz, deve ter alguma razão, há razões que a razão desconhece. Aí vai citar Shakespeare, né? Entre o céu e a terra, mais razões do que supõe a nossa vã filosofia. Então tem explicação. Quando é com a gente, por que eu mereci essa injustiça? E vamos para o extremo. O dia que aconteceu uma coisa bem grave conosco, quem já se pegou falando: puxa vida, como Deus é justo, veja, me pegou, a justiça me alcançou. Esse é o conceito correto. Eu fui assaltado. Antes de ficar com raiva do ladrão, deixa eu parar para pensar, por que eu recebi esse puxão de orelha? Por que eu mereci esse susto, essa reflexão? Por que a justiça me alcançou? Onde é que estava Deus nessa hora? Ali, soprando na orelha do bandido, é aquele lá, não deixa escapar, é aquele lá. A justiça de Deus, Deus é justo. Por que comigo não é? Ou então eu tenho que rasgar esse meu pressuposto inicial. Bom, Deus não é bem assim, soberanamente bom, justo, onipotente, onipresente, onisciente, não está com essa bola toda. Aí salve-se quem puder. Mas se eu parto desse pressuposto, Deus existe, é justo, é bom, onipotente, onipresente, onisciente, e aí? Agora nós assistimos, infelizmente, as distorções, aquela excursão de um pessoal de uma
centro de candomblé, de umbanda, não sei exatamente, e foram alugar um ônibus, né? Foram fazer uma excursão, parece que com uma festa de Iemanjá, alguma coisa assim. Mas vejam como a justiça de Deus trabalha. Entraram todos no ônibus, mas tinha lá umas duas vans acompanhando. Tinha mais uns 15, 20 na van. Estava todo mundo programado para desencarnar. Mas os caras resolveram ir na van. Não, quebrou a van, vai todo mundo para o ônibus. Quebrou outra van, vai todo mundo para o ônibus. Onde que estava Deus nessa hora? Ali, mandando quebrar a van. Quebra, não escapa não, vai lá para o ônibus. Vai lá para o ônibus. É lógico que eu estou quase que satirizando. Mas, gente, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Então, ao invés de nós ficarmos questionando, meu Deus, o que aconteceu? Não. A justiça divina chegou. A justiça divina chegou. E onde é que está a consolação nisso? A consolação está justamente que a vida não termina ali. Quando o episódio for de perda do corpo físico, o Espiritismo veio matar a morte. O conceito de vida é um conceito permanente. Tem um filósofo português, ele escreveu num livro uma vez, uma reflexão muito interessante. O contrário de vida não é morte. Vida não tem contrário. Morrer não é o contrário de vida. Morrer é o contrário de nascer. Você nasce, você morre. Viver não tem contrário. Viver é para sempre. O contrário de viver não é morrer. Morrer é o contrário de nascer. Viver é para sempre. Viver é uma coisa só. E nós vivemos. Nós estamos vivos e permaneceremos vivos. Nós somos imortais. Quer maior consolo do que isso? Seres imortais, num universo sob a guarda de um ente justo, que pode tudo, sabe de tudo, está em todo lugar. Por que preocupação? Porque uma pessoa imortal, que não pode ser injustiçada, se preocupa. Esses somos nós, seres imortais, que não podem ser alvo de injustiça. E nós saímos tudo aí preocupados, saímos tudo angustiados. Olha como que nós estamos vivendo. Estamos caminhando para 2020, termos nas doenças mentais a maior causa de afastamento do mercado de trabalho. Mais uns 50 anos, mais da metade da humanidade vai estar com algum tipo de doença mental. Por quê? Porque nós esquecemos a nossa natureza espiritual. Nós somos espíritos numa experiência material, mas vivemos como se corpos fôssemos. Vivemos atrás da satisfação dos corpos, vivemos atrás de tudo que envolve o corpo. E o corpo não satisfaz. O corpo ele se recicla muito fácil. É uma intranquilidade permanente. Se você não tem, você fica bravo porque quer ter. Se tem, fica preocupado porque vão querer tirar de você. Essas coisas não nos dão paz, não nos dão satisfação. Seja beleza física, seja poder, seja dinheiro, seja lá o que for, tudo escapa com o tempo, até porque o corpo vai devagarinho, ele vai perecendo, ele vai diminuindo, ele vai enfraquecendo. Então, o que nós precisamos fazer? Buscar a consolação aonde? Nos valores do Espírito. Muito antigamente, Buda dizia, tem algum problema? Ah, não. Às vezes não está falando, né? Tá. O homem é o que pensa. Veja que interessante a expressão. O homem é o que pensa. Teve um escritor aí que escreveu um livro, O Homem é o que come. E é verdade, sob o ponto de vista... Eu acho que eu peguei a tosse do meu pai, né? Sob o ponto de vista material, é verdade. O homem é o que come. Basta olhar o que nós sofremos hoje. A dor nas costas tem a ver com a comida? Tem. Por que que tem? Porque você come muito, a barriga cresce, a coluna enverga, dor nas costas. Problema cardíaco? Lógico que tem. É a picanha, a linguicinha, é a pizza, a macarronada. A glicose, é doce, é isso, é aquilo. Sem falar da cervejinha, a inocente cervejinha,
que eu não perca a oportunidade de sentar o sarrafo, não perca a oportunidade de alertar, para que um dia, até esse meio praga, né? Para que um dia, lá no plano espiritual, alguém que escuta e lembra, por bem que aquele cara falou, né? Tudo isso é consequência. Então, o homem é o que come, sob o ponto de vista material. Sob o ponto de vista espiritual, o homem é o que pensa. Buda falou isso 400 anos antes de Jesus. O homem é o que pensa. Nós temos no pensamento, na força do pensamento, justamente a estruturação das nossas ações, a estruturação do nosso caráter. Por isso o Evangelho traz também para nós aquele capítulo do pecado pelo pensamento. Puxa, mas eu não posso nem pensar. Não, vamos tirar o foco dessa coisa do pecado. Aí pensou, pecou, aí a gente fica contabilizando isso aí, não vive em paz. Não. Mas é importante para que a gente aprenda a fiscalizar o pensamento, para que nós aprendamos a controlar, disciplinar, porque tudo nasce do pensamento. Quando você já levanta e fala, olha, eu sou mal-humorado, não converse comigo de manhã, o que você está querendo dizer? Olha, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Não é mais fácil falar, puxa, eu tenho um problema de humor, deixa eu mudar, eu vou tentar, cada vez que eu levantar, eu vou fazer uma oração, eu vou tentar. Não. Nós acabamos nos nutrindo dos nossos defeitos e às vezes usando até o conhecimento espírita, o conhecimento das vidas, das sucessivas encarnações, do karma, das consequências. Fala, não, nessa encarnação não tem jeito, não, eu não vou melhorar nessa encarnação, eu queria ser evoluído que nem você, mas eu não sou evoluído, aqui comigo é assim, não. Se falar, já leva na hora, tá? Já dou na lata, eu não levo desaforo para casa, porque eu não sou evoluído. Não é mais fácil inverter o pensamento, puxa, eu preciso mudar, eu preciso refletir um pouco mais, eu preciso modificar, por quê? Eu estou aqui para evoluir, eu estou aqui para crescer. É o conhecimento, primeiro conhecimento de nós mesmos, estava lá, eu volto à antiguidade, à antiga Grécia, lá em Delfos, lá no templo, conhecido como oráculo de Delfos, a expressão que depois Sócrates imortalizou, conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. É o que está escrito lá no templo de Delfos. Porque se aquilo que quiseres não estiver dentro, que procuras, não estiver dentro de você, dentro de ti, não encontrarás em lugar nenhum. Então nós somos o segredo, a chave de tudo. Nós temos que começar nos conhecendo, estudando a nossa natureza, mudando o nosso comportamento, admitindo nossas imperfeições, como o Divaldo disse, e eu não me canso de repetir, nós temos que admitir como nós somos, aceitarmos como nós somos, mas impor sermos cada dia melhor. Somos o que somos, não tem jeito. Já passou, chegamos aqui, agora eu preciso cada dia ser um pouco melhor. E para isso eu preciso me conhecer. Eu tenho que passar por cima da vaidade, de certos desculpismos. Não, veja bem, que para nós sempre tem uma desculpa. Não, no meu caso foi um pouco diferente. A gente fica julgando, fica acusando os outros e não olha para si. Quando o cidadão vai procurar emprego, aí alguém faz o currículo, tudo manda, e aí vai fazer a entrevista, né? Aí o entrevistador pergunta das qualidades. Não, é isso, é aquilo, tal. Todo mundo fala um monte de qualidade, né? Aí o entrevistador fala, e os seus defeitos? Ah, meu defeito é... Aí pensa um pouco, né? Meu defeito é ser perfeccionista. Ou seja, tem defeito nenhum, né? Até o defeito é uma virtude. Não, meu defeito é não ter defeito. Meu defeito é ser perfeccionista. Nós vamos parar para pensar nas nossas dificuldades, não nos nossos defeitos necessariamente, para tirar o peso dessa palavra, mas nas arestas que nós temos, nos cascalhos que nós trazemos incrustados no corpo e precisamos lapidar, como joias brutas que somos. É a metáfora, eu não sei se eu falei na vez passada, mas as coisas vêm vindo na cabeça, a coisa da ostra. A ostra, vai lá o grãozinho de areia, começa a incomodar a ostra começa a se mexer, a ostra começa a se defender. Uma historinha muito bonitinha, está no livro do Rubem Alves, Ostra Feliz Não Faz Pérola. Muito interessante, muito bonitinha. E ao tentar se livrar daquele incômodo, a ostra faz a pérola. Então nós temos esse
essas arestas, nós temos esses, como diz Joana de Anjos, é uma expressão até bom para aprender, essas anfractuosidades que a gente pode lapidar, polir e voltar a ser pedras preciosas, voltar a ser as gemas preciosas que nós somos. Então nós não temos que nos rebaixar, nós não temos que alegar imperfeição, inferioridade, não, nós temos que entender a nossa natureza imperfeita, entender a nossa natureza de aprendizes do Evangelho, mas temos que, acima de tudo, nos fortalecer nessa consciência e caminhar para frente. E nos excitarmos, reforçarmos os conceitos. Daí a questão do pensamento, disciplinar o pensamento. A ideia ruim vem, é natural, mas ela não precisa ficar. Eu não preciso me alimentar dela, nutrir, ficar com ela. Tira ela logo do coração, faz uma oração, faz uma reflexão. Por que nós falamos todo dia, antes de começar um dia, faz uma oração, começa o dia orando, não começa o dia brigando. Esse papo de, eu sou mal-humorado de manhã, isso não é verdade. Isso não é verdade. Quem é mal-humorado é mal-humorado a qualquer hora. Como de manhã tem pretexto, fica mais fácil falar que de manhã, não conversa comigo de manhã, que a pessoa não vai conseguir ficar sem conversar o dia inteiro. Então ele diz que não pode conversar com ela de manhã. Isso é mentira. Vamos nos esforçar para sermos melhores, para sermos mais úteis, sermos mais cordatos, construir uma sociedade diferente do que essa que está aí fora, de ódio. Nós estamos vivendo esse momento agora na política, fala mal daqui, fala mal dali, mas quem está dando uma proposta construtiva? Não falo necessariamente uma proposta política, não é um programa de governo, não. É um programa de sociedade, de futuro da humanidade. A humanidade não tem partido, a humanidade não tem ideologia. A ideologia é da fraternidade, do amor, do respeito à natureza, do respeito ao próximo, do respeito à nossa natureza. Os espíritas não podem repassar maus pensamentos. Você encontra com uma pessoa, começa a conversar, já começa a falar aquilo, não dá do jeito que está, não dá, começa a falar mal da economia, não sei o quê. Aí fica aquela nuvem ruim no entorno. Atrai espíritos ruins, atrai espíritos ociosos, e aí o dia passa a ser ruim. E nós vamos repassando isso, multiplicando isso, repetindo isso, e aí a vida fica ruim, a sociedade fica ruim. Nós temos um papel extremamente importante. O Evangelho segundo o Espiritismo, lá há 151 anos, já falava do nosso papel. A missão dos espíritas, está no capítulo 17, a missão dos espíritas. Nós temos uma missão muito importante, é chegado o momento disso, o Evangelho. Só que ele falou isso há 150 anos, nós estamos 150 anos atrasados. É chegado o momento de a gente abrir mão dos próprios prazeres, abrir mão dos próprios interesses, pela divulgação do Evangelho, não pelo proselitismo barato, não, mas pela divulgação a partir das ações, das atitudes, do pensamento, do sorriso, da compreensão, da tolerância, sem julgamento, porque Deus não nos julga. Deus não nos julga. Não há no Evangelho, não há em qualquer tipo de ensinamento, a partir de Jesus especialmente, falando de culpa, de castigo, de pena. E nós temos essa impressão que o plano espiritual é uma cadeia, é um fórum. Deus é um juiz, abre lá, você desencarna, abre lá um livrão, você fez isso, está tudo registrado lá, viu? Você fez, não, fica tudo lá, não fica em lugar nenhum, fica na nossa consciência. O que é agredido quando nós agimos em desacordo com a lei da natureza, com a lei de Deus, é a nossa consciência. Quando Kardec perguntou para os espíritos onde é que está escrita a lei de Deus, eles responderam para ele, na consciência de cada um. Então, Deus não fica triste, papai do céu está triste, Deus, não. Nós estamos, a cada mau pensamento, a cada mau gesto, a cada comportamento equivocado, agredindo a nossa consciência. E ao desencarnarmos, vamos enfrentar o tribunal da própria consciência. Não vai chegar no plano espiritual, vai ter um julgamento, senta aí, você vai ser humilhado agora, vai passar o filme que todo mundo vai ver as besteiras que você fez, você vai ser humilhado publicamente, nada disso. Esse filme passa dentro do coração de cada um. Nós vamos olhar para trás, puxa vida, como eu perdi tempo brigando. Olha aquele sobradinho que, nossa, quase que eu matei meu irmão, brigamos, a família se separou por causa daquele sobradinho lá na Vila Ema, né? Deve ter algum sobradinho aí na Vila Ema, né? Isso é besteira, gente. Isso é besteira. A gente se mata por uma fechada de trânsito. Vamos analisar a história da criminologia.
as besteiras que fazem as pessoas cometerem os crimes mais bárbaros. E mesmo as pequenas coisas, uma hora nós vamos, ao desencarnarmos, as oportunidades perdidas no campo do poder, no campo do trabalho, das relações humanas. Nós vamos olhar para trás, hoje já temos isso. Enquanto nós somos fortes, quantos de nós já não, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, eu devia ter feito mais exercício, eu devia ter estudado mais. Se nós temos esse conhecimento, a gente tem que se preparar para não precisar chegar no final da vida e ficar lamentando, né? Eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Está na hora de começar. E eu repito, Divaldo, permita-se ser como você é, mas imponha-se ser cada dia melhor. É o nosso papel. Para qualquer um. Não adianta, eu não tenho mais jeito, já fiz muita coisa errada. Tem, nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. A consciência de que tem chance é extremamente importante. Porque quando a gente tem essa coisa do céu e inferno, fala, já que eu estou no inferno mesmo, abraço o capeta, eu não tenho mais jeito. Não. Nós, espíritas, temos que ter a consciência que sempre haverá uma chance. Ninguém errou tanto que não possa reconstruir. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus perdoa. Perdoa. Realmente Deus perdoa. Mas Deus não anistia. Porque o ato de perdoar não muda aquilo que eu fiz. A criança está brincando em casa, chutou a bola na cristaleira, quebrou a cristaleira toda. O pai pode perdoar, a mãe pode perdoar? Pode. Pai, estou perdoado, posso jogar bola de novo? Não. Mas você não me perdoou? Pai, perdoei. Mas agora nós vamos consertar isso aqui. Agora nós vamos varrer o chão, agora nós vamos limpar, não vai jogar bola agora não. E para aprender a não jogar mais bola aqui na sala, vai ficar aí uns 6 meses sem jogar futebol. Bom, isso é castigo? Não. Não, isso é um instrumento pedagógico. Se eu te der uma bola agora, você vai sair quebrando tudo quanto é vida por aí. Quando que vai ter o estágio, o momento de reflexão, de aprendizado? Para parar de fazer besteira. É o que a vida faz conosco. É o que a vida faz conosco. E aquilo que eu falei no começo. Uma causa justa e um fim útil. Tudo. E com esse conceito nós sepultamos as injustiças. Sepultamos as razões para o sofrimento. Porque tudo isso fica aqui com o corpo. O espírito não tem como ser arranhado, não tem como adoecer, não tem como machucar o espírito, a não ser que nós vamos agredi-lo moralmente, a não ser que nós venhamos a agredi-lo espiritualmente. Mas aí é incúria nossa. É possível não fazer dessa forma. É possível viver em paz, é possível viver bem, é possível mudar o padrão de vibração, é possível mudar a relação que nós temos com as coisas, com os erros alheios principalmente, porque com os nossos a condescendência é plena. Entender que a vida é uma grande escola, alguns sabem menos do que nós, eles não têm culpa, a sorte é nossa. Deixa ele, se for possível ajudar, ajude, se não for possível ajudar, não atrapalhe. Todo mundo será alcançado pelas leis de Deus. Todo mundo será alcançado no sentido de crescer, de progredir. O Evangelho fala em várias passagens, da prostituta, do cobrador de impostos, do Zaqueu. Mas é um cobrador de impostos? É um ser humano. Pisou na bola, vai receber a sua chance, vai melhorar. Jesus, os espíritos amigos, estão o tempo todo à nossa volta, nos oferecendo ajuda, de braços abertos. Às vezes nós não enxergamos, estamos tão envolvidos nas coisas da matéria, nas conquistas materiais, que não enxergamos, mas eles estão ali conosco. Tem até um quadro que elucida bem isso aí, de um pintor, um dos mais marcantes pintores do Barroco, Michelangelo Merisi. O nome do quadro é A Vocação de São Mateus. É um quadro que retrata com uma perfeição fantástica que marcou esse pintor. Vários publicanos, que eram os cobradores de impostos, extorquiam as pessoas, eram corruptos na sua maioria, estavam ali contando dinheiro, extorquido do povo humilde. E um deles, Mateus, era um publicano também, era um cobrador de impostos, mas já estava preparado, já estava, vamos dizer assim, num outro estágio. E Jesus aparece ali naquele momento.
Tudo isso a gente tira do quadro. Por isso que às vezes a gente vai visitar um museu, o que eu vou fazer? Ficar usando aquelas figuras. Para refletir, para pensar na mensagem que um simples quadro pode dar. E tudo isso está lá. Jesus chega com a sua luz, ninguém deu bola, mas Mateus percebeu. Mateus viu Jesus. E esse quadro desse pintor, Caravaggio, como ele ficou conhecido, por causa da região, Michelangelo Merissa era o nome, mas as pessoas o conhecem como Caravaggio. Esse quadro é um clássico e mostra que qualquer um, a qualquer momento, pode também enxergar Jesus, em qualquer lugar, na cadeia, na política, no centro espírita, porque também estar aqui não é mérito para ninguém. Qualquer um pode, em qualquer lugar, a qualquer momento, enxergar Jesus. Não importa o que fez, não importa o que aconteceu. Não há no Evangelho nenhuma passagem de condenação, nenhuma passagem de castigo, nenhuma passagem de julgamento. Isso é tudo coisa humana. A experiência de Jesus, os ensinamentos de Jesus, são todos no sentido do amor, do perdão, das oportunidades. Nós é que criamos essa mesquinharia toda, de castigo, por comodismo. Fica mais fácil, ele dar exemplo, dar orientação, bota na boca de Deus, Deus castiga, vai para o inferno, vai para isso, vai para aquilo. Não para lugar nenhum. Nós vamos para o fundo das nossas consciências. E esse é o principal tribunal. As grades que nos prendem de fora, que prendem o corpo, não incomodam tanto quanto a tortura de uma consciência equivocada. E nós que sabemos disso, aí eu remeto a Sócrates, conhece-te a ti mesmo. Vamos para o Evangelho, toma conta do seu pensamento. Ama o seu próximo, faz a sua parte. Faz o seu melhor. Vai conseguir ser um santo do dia para a noite? Não. Mas vai morrer lutando. E o plano espiritual superior é composto por lutadores, não é por santos, não. A santidade, entre aspas, é conquista. Não é nem de cima para baixo, nem de baixo para cima. É uma conquista individual, possível a todo mundo. Porque é a garantia que Jesus nos deu. Nenhuma ovelha se perderá do meu rebanho. E eu acho que nada resume mais do que aquela passagem, entre aspas, da mulher adúltera. Eu tenho um pouco de resistência a essa passagem, porque crava muito a coisa do adultério nas costas da mulher. E o adultério, no mínimo, bilateral. Mas está lá a passagem do Evangelho. Trouxeram a mulher a Jesus. Mestre, flagramos essa mulher em adultério. A lei manda apedrejá-la. Como se fossem colocar Jesus na parede. E agora? O que ele vai dizer? Vai transgredir a lei? O que ele vai dizer? E Jesus, com toda a sabedoria, olhou para aquele povo todo e disse a frase que todo mundo conhece, Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Não falou nem sim, nem não. Nem perdoa, nem isso, nem aquele pecado, nada. Não transgrediu lei nenhuma, não reafirmou lei nenhuma. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E depois que todos se foram refletindo, envergonhados da própria postura, a mulher veio a ele, olhando. E agora, mestre? Quando ele disse para ela, eles não te acusaram, eu tampouco te acuso. Jesus perdoou? Não. Tudo que ela fez, a vida, o comportamento, está na consciência dela. Ela vai assumir as consequências daquilo. Não é ele que vai julgar, que vai condenar. Agora, deixou muito claro uma lição que serviu para ela e serve para todos nós. Eles não te acusaram? Eu tampouco te acuso. Mas vai e não tornes a pecar. Aí está o pulo do gato. Nós pecamos, adulteramos no sentido amplo da expressão. Adulteramos a natureza, adulteramos a água, adulteramos as relações empresariais, adulteramos a nossa natureza do corpo, adulteramos o nosso sentimento, adulteramos um monte de coisa. Vamos ser julgados por isso, condenados por isso? Não.
mas temos obrigação de refletirmos e seguirmos essa expressão com toda a força, com toda a energia dos nossos corações, lembrando de Jesus. Vai e não tornes a pecar. Sem dúvida nenhuma, aí está a lei e os profetas. E que Deus nos abençoe. Obrigado.